Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. E agora, a gente vai passar para essa parte, a segunda parte da exposição, onde a gente vai comentar como é que está a situação atualmente no Maranhão. Então, o Maranhão não é diferente do Brasil, Nós temos um nível de testagem extremamente baixo. Então, para cada exame positivo, você tem um negativo, ou seja, você coleta dois exames, um é positivo, o outro é negativo. Significa o quê? Nós só estamos testando casos graves. O ideal, isso é o mínimo recomendado, é que você teste 10 pessoas para encontrar um positivo. Tem países como a Alemanha, que estão testando 30 para um positivo. Ou seja, estão realmente com uma boa cobertura de testagem. Então, quem testa mais tem capacidade de identificar surtos e bloquear. Quem só consegue testar os casos graves vai viver extremamente vulnerável. Qualquer tentativa de abertura, a probabilidade de rebote ela é extremamente elevada, que é o que nós estamos vivenciando agora no nosso país. No Maranhão, infelizmente, o risco de transmissão continua elevado, ele se reduziu em algumas áreas, mas ainda ele é um risco elevado. Então, cada vez que você sai de casa, você corre o risco de transmissão. E assim, essa semana, quer dizer, desde a semana passada, nós estamos tendo várias más notícias. A primeira delas é que a gente vinha com os casos ativos diminuindo. Então, a cada dia que passava, a gente tinha menos pessoas, naquele momento, doentes com Covid. Essa tendência foi interrompida. Nós vamos ver isso daqui a pouco, um outro slide com mais detalhes. Eu vou comentar primeiro a situação no continente, porque houve aí uma certa dissociação entre os padrões epidêmicos na ilha e no continente. Então, eu vou comentar primeiro em respeito do continente. Então, vejam, nas três penúltimas semanas no Maranhão, a gente vinha com uma tendência de desaceleração, inclusive com diminuição do número de casos. Eu vou mostrar para vocês vários gráficos com a tendência semanal. Como a notificação varia muito de acordo com o dia, ela tende a diminuir no fim de semana e aumentar durante a semana, é muito complicado a gente trabalhar com gráfico de casos diários. Então, eu prefiro trabalhar com gráfico semanal, onde a gente consegue enxergar melhor as tendências. Então, cada barra dessa preta está mostrando o número de casos semanais da Covid no Maranhão continental. Então, nós já tivemos aqui um pico, próximo aí aos 11 mil casos, aqui por volta na primeira, segunda semana de junho. Vejam que por 3 semanas a gente tem uma redução, não era uma redução grande, mas era alguma coisa. A terceira semana parecia que a redução era maior, Então, conseguimos diminuir de 11 para 8 mil, Então, diminuir 3 mil casos semanais não é pouca coisa, mas, infelizmente, na última semana, a gente detectou novamente uma reaceleração, uma interrupção na tendência de queda no gráfico semanal, portanto, caracterizando uma reaceleração da transmissão, e já quase voltando ao nível de 11 mil casos anteriormente. Então, vejam que no estado como um todo, a gente continua na primeira onda, tivemos aí uma pequena redução aí, mas provavelmente isso aqui já está acelerando, não sabemos a velocidade com que isso vai acontecer na próxima semana, Se essa velocidade for mantida, olha para onde vamos bater em 13 mil casos semanais. Da mesma maneira, houve uma aceleração do número de óbitos, Nós já tivemos aí 220 óbitos semanais, Na semana passada, novamente, aumentou, que já tinha conseguido uma queda, já aumentou novamente, 3 semanas consecutivas de queda, uma semana de aumento. No final de semana, eu fiz uma análise
das cidades que na última semana tiveram o maior número de casos notificados. Então, a gente vê aqui algumas diferenças em relação ao que a gente vinha vendo antes, né? Então, Imperatriz, que era uma das cidades líderes em número de casos semanais, né? Junto com Santo Inês, né? Já vão descendo no ranking, né? Se é que a gente pode chamar de ranking. E a cidade de Caxias, né? Ficou em primeiro lugar, seguido de Alto Alegre do Pindaré, né? São Luís aqui em terceiro. E aí vocês podem ver aí várias cidades do interior, né? Geralmente cidades grandes e médias, né? Mas tem algumas cidades menores, como Bom Jesus das Selvas, né? Que já vão aqui aparecendo aí, né? Então, algumas cidades onde a epidemia está indo numa velocidade bastante grande, né? Próxima coisa que eu quero mostrar para vocês, né? É o chamado índice de reprodução, né? O índice reprodutivo da doença, né? Que é o RT. T é de tempo, R de reprodução. Então, isso aqui é um cálculo feito para o continente, né? O que a gente está vendo aqui, né? No começo da epidemia, cada pessoa transmitia para 3, né? Aí isso desceu, né? Foi descendo aqui desde o final de abril, né? Vem embora, olha. E na metade de julho, a gente estava com uma situação bem razoável, né? Então, parecia que a gente ia conseguir controlar. O RT, né? Para que a doença comece a ser controlada, esse RT tem que descer abaixo de 1, né? Se ele está em 1, cada pessoa transmite para outra pessoa. Então, a epidemia vai ficar estável. Se ele é maior do que 1, cada pessoa transmite para mais do que 1, a epidemia vai entrar em aceleração. E se o RT fica abaixo de 1, significa que a epidemia vai começar a diminuir. Então, realmente, nós tivemos aí um período aí de pelo menos 15 dias, onde o RT no continente ficou abaixo de 1, né? Então, a gente viu ali no gráfico semanal aquela queda por 3 semanas consecutivas, né, do número de casos novos no continente. Essa tendência foi revertida por volta do dia 18 de junho, né, e agora o RT está em ascensão. Se a gente acompanhar aqui, ó, a gente pode visualizar até onde ele pode chegar, né? Ele está aqui rumo a 1,5, 2, né? Se a tendência, se tudo continuar mantido como estava antes, né? Então, o grande problema dessa doença é a dificuldade da gente fazer previsão, né? Hoje a gente pode dizer que há 3 fatores principais influenciando a transmissão da doença, né? Eu queria deixar claro para vocês. O primeiro é a quantidade de pessoas que estão em casa. Quanto maior a quantidade de pessoas que estão em casa, né, mais você vai reduzir o número de contatos entre as pessoas e, consequentemente, você vai reduzir a transmissão. Pelo cálculo que normalmente a gente usa para epidemias, não é? A gente precisa, para atingir imunidade de grupo, reduzir o RT em 2/3, né? Isso representa aí mais ou menos diminuir o RT em 66%, né? Ou seja, trazer de 3 para 1, né? Então, nós teríamos que diminuir ele pelo menos em 66%. Por isso é que a gente fala que é necessário a gente ter o índice de distanciamento social em torno de 60% a 70%, para que esse RT consiga cair abaixo de 1. No Brasil, a gente não conseguiu, né, fazer com que pelo menos 60% das pessoas ficassem em casa, né? Mas a gente conseguiu fazer que boa parte das pessoas ficassem em casa. Então, conseguimos uma boa redução do RT. Uma outra coisa que faz o RT diminuir é a diminuição de suscetíveis. Então, no momento em que você passa a ter pessoas que se contaminaram e se recuperaram e ficaram imunes, né, aquelas pessoas, mesmo que continuem circulando, elas já não vão alimentar a cadeia de transmissão. Então, a transmissão tende a diminuir. As estimativas atuais dão conta que a gente deve ter no estado do Maranhão, né, a gente tem muita incerteza disso, né,
mas aí em torno de pelo menos 7 a 10%, né, da população do estado já deve ter adquirido a Covid-19, né, e, portanto, está imune. Né? Vamos aí colocar 10% para a gente ajudar nas nossas contas. Vamos imaginar que 40% continuam em casa, né? Então, se a gente somar 40 com 10, né? 40 que estão em casa, 10 que estão imunes, a gente chega a 50, né? Ainda falta 20 para atingir 70, né? Então, essa diferença é que está realimentando a transmissão. Se a gente assumir que as máscaras, né, o distanciamento físico, também conseguem reduzir a transmissão, digamos aí em 5%, né? A gente precisa de 15% para atingir a imunidade de grupo ainda, né? Assumindo que 40% das pessoas vão continuar em casa. Como essa conta não está fechando, né? Não há outra possibilidade, o RT vai subir. Né? Então, infelizmente, o que a gente está vivendo, né, aqui no estado é o que outras cidades já vivenciaram. No momento em que você relaxa nas medidas de isolamento, né, volta às atividades, inevitavelmente os contatos entre as pessoas voltam a ocorrer e a transmissão reacelera. Né? Então, o que a gente está documentando nesse momento é que nós já estamos aí aproximadamente com quase em torno de uns 15 a 20 dias, né, em que o RT está só acelerando. Né? Então, ou seja, nós estamos aqui montando uma bomba que vai explodir aqui lá no futuro. Como eu disse a vocês, a gente ainda não tem muita ideia de qual é a verdadeira prevalência, né? Quantas pessoas já tiveram Covid aqui no Maranhão. Isso é importante para a gente poder, né, colocar essas variáveis dentro do nosso modelo, né, para poder calcular a taxa de transmissão, que foi o que a gente fez anteriormente. Né? Eu esqueci de falar para vocês que essa taxa de transmissão, ou seja, esse RT, ele é calculado em modelos estatísticos, né? Que depende aí de uma série de pressupostos que a gente vai ter que estabelecer. Então, a prevalência da Covid-19, ela foi investigada no estudo EpiCovid-19-BR, né, que é um estudo nacional, que teve 3 ondas, né? Esse estudo aparentemente acabou, né? Ele foi financiado pelo Ministério da Saúde, não há nenhuma indicação de que ele vai ser retomado até o momento. 5 cidades do estado foram escolhidas para fazer parte dessa amostra. Essa amostra não foi aleatória, né? Então as cidades foram escolhidas, né? E, como vocês podem ver aqui, dentre essas 5 cidades estudadas, a que já atingiu o maior índice de prevalência é a Imperatriz, né? Então, obviamente, só por esses 15% que a cidade já tem de contaminados, a gente já espera que a epidemia lá, né, assumindo que 40% fica em casa, que nós já chegaríamos a 55%. Né? Então, quanto mais gente já teve a Covid, mais vai ser difícil a transmissão reacelerar. Né? Em cidades onde esse número está menor, como aqui em São Luís está estimado em 6%, né, a probabilidade de reaceleração da transmissão é maior. Né? Então, um Bacabal 11%, Caxias, que nas 2 primeiras ondas estava com muito poucos casos, né? Começou a disparar, Bacabal mais do que dobrou, né? E Presidente Dutra aí também, né? Está com o seu já 11% de prevalência de Covid-19. Das demais cidades a gente não sabe qual é essa prevalência, né? Então, o governo do estado vai fazer o inquérito de soroprevalência no estado, né? Nós aqui da universidade estamos compondo um grupo que está colaborando nesse esforço, né? Então, a coleta de dados, nós estamos trabalhando no projeto, na logística, né? Então, é esperado que a coleta de dados ocorra no final de julho, começo de agosto, né? Então, a gente espera aí estar no começo de agosto com números mais atualizados para a gente ter uma ideia, né, de como que está essa questão da imunidade de grupo aqui no estado. Então, quais são os cenários para o Maranhão continental, né? Nós temos várias epidemias em diferentes fases e ritmos. Então, algumas cidades a epidemia começou antes, como é o caso de São Luís, né? Em outras cidades ela começou mais tardiamente, como é o caso de Caxias, né? A velocidade de progressão da doença depende muito de quantas sementes iniciais houve, né? Quantos focos tiveram na cidade, né? Quanto mais focos iniciais tem, mais rápido ela se espalha. E, obviamente, depende também do índice de isolamento social. Quanto mais pessoas estiverem em casa, mais devagar
a doença se transmite. Então, infelizmente, nós detectamos uma reversão da tendência de queda, tanto do número de casos novos semanais, como no número de óbitos semanais. Isso pode estar representando dois fenômenos, né, que podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Já um repique em algumas cidades que já viveram, né, uma intensidade maior de transmissão, ou uma expansão da epidemia para novas áreas. A gente sabe que a epidemia está se expandindo para novas áreas, como, por exemplo, Caxias não figurava como importante polo, né, de transmissão, hoje está figurando, né? E a gente não sabe aí, porque é muito complicado, né, acompanhar, né, essa prevalência nas todas as cidades maranhenses, né? Então, ainda há um relativo desconhecimento, né, da transmissão em muitos lugares, porque, já comentei no começo, o número de testes é pequeno, né? No interior, essa dificuldade de testar aumenta mais, né? Porque muitos exames têm que ser encaminhados para a capital para serem feitos, então isso demora, né? Então, demora a colher, demora a mandar, demora a ter o resultado, né? Então, quando você vai ter o resultado, você está vendo a situação sempre pelo retrovisor, né? Então, isso é que eu digo. Nós, infelizmente, como estamos testando muito pouco, né? E o resultado está saindo com algum atraso, né? A gente está sempre olhando a epidemia pelo retrovisor. Então, a única maneira da gente tentar olhar a epidemia sem ser tanto pelo retrovisor é trabalhando com modelos estatísticos, né? Mas, se os dados também são ruins, né, a gente vai ter problema para fazer, inclusive, o nosso modelo de estatísticos. Então, comentamos aí sobre a situação do continente, né? Vamos, então, para a última parte da palestra, que é sobre a situação na ilha de São Luís, né? Temos aí um acumulado de um pouco mais de 15 mil casos notificados, né? Trabalhando com uma taxa de subnotificação, né, em torno de 86%, nós multiplicamos por 7 o número de casos notificados para chegar ao que seria próximo do número de casos que está tendo na cidade, que já teve na cidade em todo esse período, né, que é em torno de 106 mil. Se a gente dividir pela população da ilha, a gente vai obter uma prevalência de Covid que ainda é relativamente baixa, né, para a gente atingir uma imunidade de grupo, de 7,4%. A taxa de ocupação de leito de UTI, né? Atualmente, a gente pode dizer que está num nível razoavelmente confortável, né? Ela está em 79%, e foram desativados 64 leitos, que se forem reativados novamente, a gente está com uma taxa em torno de 60% a 70%, né? Então, isso aí a gente vai já comentar o que isso vai ter de implicação, né? Então, vejam. Comparando com o Estado, a ilha estava numa situação bem melhor, né? Porque a gente já estava, vamos dizer assim, já no final de uma primeira onda. Então, se no Estado, né, se o Estado aqui nós tivemos 3 semanas de queda, né? Na 4ª semana já subiu de novo, então continua na primeira onda, né? Aqui, né, o gráfico sugere que a gente estava vencendo uma primeira onda, né? Antes de conseguir vencê-la completamente, você tem uma nova reaceleração da transmissão, né? Detectada aqui com o aumento novamente do número de casos novos. Tá? Então, que novamente acende um alerta vermelho, né? Precisamos acompanhar isso bastante. Se essa tendência continuar nessa velocidade, ó, essa bolinha aqui, ó, né? Em torno de 2, 3, 4, 5 semanas, né, nós chegamos à situação de prevalência, de incidência que a gente tinha no pico, que foi 2.000 casos por dia, né? Então, tivemos 2.000, chegamos a em torno de 400, né? E hoje nós já estamos aí por volta de 700, 800 casos novos semanais na ilha de São Luís, né? A situação dos óbitos em São Luís é muito curiosa, né? Esse gráfico aqui eu passei algumas semanas para conseguir entender o que estava acontecendo, porque o pico de óbitos aconteceu mais ou menos dentro da época que a gente previa, né? Aí diminuiu os óbitos, e aí os óbitos começaram a aumentar, sem aumentar os casos novos, né? Então, como é que pode isso? O que explica o óbito aumentando quando o caso está diminuindo, né? Então, não tinha coerência esses dados. Então, nós vamos olhar, né? E hoje a gente sabe que muitos óbitos aqui registrados em junho
foram óbitos que ocorreram em abril, né? Então, o sistema de exame saturou, os resultados demoraram, né, 1 mês, às vezes 2 meses, para sair o resultado. Então, óbitos que aconteceram aí durante o pico da epidemia, eles ainda estão sendo registrados, o que gerou, né, artificialmente, esse segundo pico de óbitos aqui, né? E aí, né, agora, né, novamente, o óbito entrando em uma tendência de redução, né, que parece que é porque esse atraso está diminuindo, né? O atraso de notificação está diminuindo. Então, vejam a dificuldade da gente conseguir acompanhar o que está acontecendo, os indicadores de uma epidemia, né? Se você não consegue testar um percentual razoável da população, né? E se você não consegue, pelo menos, né, testar os óbitos e ter um resultado razoavelmente próximo do dia que morreu. Então, nós estamos aqui realmente com um sistema de informação muito complexo da gente compreender e lidar com uma situação de epidemia, né? Então, como é que a gente pode ter um atraso de cerca de 30 dias, né, entre o óbito e o resultado do exame, né? Então, se a gente for olhar esse gráfico, a gente vai dizer, olha, a epidemia reacelerou e não tinha reacelerado, né? Então, eu mesmo caí nessa interpretação equivocada de achar que já estava ocorrendo o segundo pico, quando na realidade era um pico de notificação, não era um pico de óbitos reais, né? Então, só para mostrar aí a dificuldade da gente acompanhar uma epidemia, né, quando a gente tem problemas reais no sistema de informação. Esse é aquele mesmo gráfico do continente, só que agora para São Luís, né, onde a gente tem um comportamento parecido com o continente, né? Então, o que muda aqui, né? O que muda é que o RT da ilha, ele caiu abaixo de 1 mais cedo do que no continente, né? Então, ele caiu aqui por volta do dia 25 de maio, né? Ele se manteve abaixo de 1 por quase 1 mês, né? Ou até um pouco mais do que 1 mês, né? E agora, né, em torno aí do dia 29, que é o último dia que a gente calculou, né? Ele está, vejam que se a gente for projetar essa tendência para cima, né, ele vai subir aí, vai tender a subir bastante, né? Então, a projeção desse aumento do RT, né, nos coloca na probabilidade bastante elevada da gente estar no início de uma segunda onda aqui na ilha, né, provavelmente, de novo, com um crescimento exponencial de casos, né, e daqui a 4 a 6 semanas, a gente vai ter novamente o retorno das hospitalizações, da saturação do serviço de saúde, taxa elevada de ocupação dos leitos de UTI e aumento da mortalidade novamente, né? Então, vejam só, o RT em São Luís chegou a 0,6, né, até o dia 18 de junho, então estava indo tudo muito bem, né? E aí, a partir do dia 18 de 6, ele empinou para cima, né? Está muito empinado para cima. A inclinação da curva do RT na ilha está mais acelerada do que no continente, né? Então, se a gente for extrapolar essa tendência para a frente, a nossa leitura seria que a epidemia vai reacelerar mais fortemente agora na ilha do que no continente, né? Então, essa que seria a leitura a partir dessa curva. Então, vejam, o que aconteceu aqui, né? Após a gente colher os bons frutos do lockdown, né, nós não tivemos a paciência de esperar consolidar essa queda, né, e se iniciou, então, a flexibilização do distanciamento social, né? Voltaram os contatos, a população da cidade achou que a batalha estava vencida, né? A guerra também, né? Vencemos a batalha, vencemos a guerra, né? Então, todo mundo passou a viver, né, sua vida normal. Aí, no final de semana, eu vi várias cenas na televisão, né? As pessoas voltando aos bares, né? Voltando às festas, sem usar máscaras, sem respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas, né? Então, tudo o que é um paraíso para a disseminação de um vírus respiratório como o coronavírus. Infelizmente, né, nós estamos aqui agora pagando o preço dessa reabertura precoce, tá? A tendência não é boa, né? As perspectivas não são realmente minimamente razoáveis, né? As perspectivas, diria, são sombrias, né?
da gente novamente, né, entrar numa situação complicada aí do ponto de vista do atendimento a essas pessoas. O índice de isolamento social no Maranhão, né, a gente teve um aumento logo depois das medidas de contenção, né? Então, quando estava tendo a saturação, foi decretado o lockdown, deu uma subida, né? Estamos aí numa tendência de queda, né? Sugerindo aí alguma estabilização nas 2 últimas semanas, né? O de ontem foi 39% das pessoas ainda em casa, né? Então, essa galera está segurando ainda uma aceleração ainda maior da transmissão, né? Se essa galera todinha estivesse na rua, né? A gente estava de novo com RT aí entre 2 e 3, né? Então, quais as conclusões aqui da nossa exposição para a Ilha de São Luís? A curto prazo, a gente não tem risco de saturação de serviço de saúde. O que é o curto prazo aqui? 15 dias a um mês. A gente pode dizer que a epidemia passou o primeiro pico, né? Mas, infelizmente, a gente vai ter um repique precoce, né? A transmissão reacelerou, nós já estamos com o RT acima de 1, houve uma grande diminuição da procura pelo serviço de saúde, né? Mas relatos de médicos essa semana, né, já mostram que já foi detectado um aumento do atendimento nas tendas, né? Aquelas tendas que foram construídas, né, nos estacionamentos, na parte externa dos serviços de saúde, né? Para evitar que o paciente de Covid circule junto com o paciente de outras doenças. Então, esse atendimento já aumentou, isso já está se refletindo no número de casos novos, mas a gente ainda não teve um aumento nas hospitalizações, né? Então, isso deve ocorrer, né, aí ao longo das próximas semanas, né? E ainda estamos convivendo com uma diminuição da taxa de ocupação de UTI, né? Mas a situação continuando como está, né? Se nada for feito para deter esse crescimento, a gente vai novamente, né, num futuro não próximo, mas a médio prazo, talvez em torno de 30 dias, a gente voltar a ter uma saturação do serviço de saúde, como eu já comentei com vocês. Eu sempre comento os cenários, né? Então, o cenário para a Ilha de São Luís, né? Eu estava trabalhando com 3 cenários. O primeiro cenário era o cenário pessimista, né, em que a gente teria um rebote logo após 3 a 4 semanas do início da flexibilização, né? Estamos na 6ª semana, então, na realidade, o rebote parece ter começado na 6ª semana após o início da flexibilização, né? Então, algumas coisas podem ter contribuído para a gente não ter tido um rebote logo no início, né? Então, a permanência ainda de 40% das pessoas em casa é um fator, né? O fato de ter 7 a 10% de pessoas que já foram contaminadas e estão imunes é um segundo fator, né? E o uso de máscaras seria o terceiro fator que deu um freio na doença. Infelizmente, as pessoas estão relaxando no uso de máscaras, como eu já comentei, né? Então, está se achando que a guerra foi ganha. E, infelizmente, né, esse cenário está começando a ficar, né, meio complicado, porque nós estamos convivendo agora com uma reaceleração da transmissão, o RT já está acima de 1, né? E, infelizmente, o cenário que eu considerava mais provável, que era o cenário intermediário, né, que é um rebote, né? Na hora que você aumentar a mobilidade social, né, logo em seguida, algumas semanas, você teria um rebote, né? O cenário otimista, ele está cada vez menos provável, né? O cenário otimista, o uso de máscara seria suficiente para trazer o RT abaixo de 1, né? Apesar do aumento da mobilidade e reaceleração da transmissão, né? Então, tudo indica que o cenário intermediário se confirmou. Nós vamos viver aqui na ilha uma segunda onda bem precoce, praticamente imediata ao final da primeira onda, né? E aí, a causa mais provável disso é a reabertura precoce, né, das atividades, a flexibilização do distanciamento social, antes que se cumprissem os critérios recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Eu trago aqui 2 slides antes da gente encerrar, né? Aqui é o número de casos suspeitos da Covid-19 no Maranhão, né?
Então, o primeiro gráfico que indicou que a coisa não estava cheirando bem é o gráfico de suspeitos. Como nós temos um retardo para ter o resultado do exame, né? Um bom índice para a gente acompanhar a transmissão é a curva de suspeitos. Se a gente sabe que a cada 2 testes um é positivo, né? Essa é a média que a gente está trabalhando. Ontem nós tínhamos aqui em torno de 7 mil suspeitos, tá? Mais ou menos isso. Se metade é positivo, nós temos ainda 3.500 casos, né? Que o exame já foi coletado e que ainda não entraram nas notificações, né? Então, nós estamos fazendo os cálculos aí ainda sem incluir esses 3.500 casos prováveis, né, que estão aguardando o resultado de exame. Então, esse repique, ele ainda não aparece completamente no número de casos notificados. Então, eu queria sempre mostrar para vocês, né? Então, a situação ainda é, provavelmente, um pouco pior do que eu ilustrei nos gráficos anteriores. Eu já havia comentado, né? Infelizmente, o decréscimo do número de casos ativos, né, interrompeu, né? Então, nós temos aqui praticamente vivendo uma estabilização, né? Mas a consequência natural, né, de tudo que eu já vinha falando há pouco, é de você ter um novo aumento dos casos ativos, né? Mostrando aqui já também em todos os gráficos, né, a formação, então, de uma possível segunda onda, né? Que hoje eu considero que a gente tem aí 90% a 99% de probabilidade de estar vivenciando, infelizmente, o início de uma segunda onda na ilha e a continuidade, o esticamento de uma primeira onda no continente, né? Onde a gente já chegou aí, né, a mais de 2.000 mortes, né? Vamos nos aproximar de 2.500. Tudo indica que esse número ainda deve dobrar, infelizmente, né? E assim, eu não sou uma pessoa pessimista, né, normalmente, mas nesse momento, né, isso é o que eu queria mostrar para vocês. Então, todos os indicadores epidemiológicos que nós estamos trabalhando, né, estão indicando que a segunda onda começou, né, e o aumento de hospitalizações e de óbitos vai ser apenas uma questão de tempo, tá, para ocorrer, né? Então, dito isso, eu termino aí a minha apresentação, né?